Boa noite, Gustavo. Boa noite, Rafael. Tudo bom? Tudo bem e você? Estamos bem. Que bom. Boa noite, pessoal que está entrando. Cacá, Midori, sejam bem-vindos. Conforme for chegando o pessoal aqui também, eu vou deixando entrar. E hoje o tema é gestão de projetos. A gente já falou aqui no nosso primeiro Conversas Tech Empreendedor sobre mídias sociais, né? O papel delas na venda de software. A segunda foi sobre modelos de negócio. E hoje a gente vai falar um pouco sobre gestão de projetos. E como vocês já sabem, o objetivo aqui das nossas conversas é trazer realmente assim o dia a dia, trazer coisas práticas justamente para poder agregar na vida de vocês. Quem estiver assistindo por outros lugares também, eu não lembro se está sendo transmitido, se deu certo hoje transmitir no Instagram, mas se tiver aí, pessoal que está vendo também, enfim, fica à vontade, sejam bem-vindos. E Gustavo, então vamos começar aqui a nossa conversa. Fica bem tranquilo, tá? Só vai para o YouTube. Vou tentar. Só vai para o YouTube. Seja bem-vindo, André. Eu gostaria, o Gustavo, antes de eu pedir para ele apresentar vocês, eu quero falar um pouquinho sobre quem ele é, como eu conheci ele, depois aí ele fala um pouquinho sobre ele também, na visão dele. Gustavo, ele é gerente de projetos, então ele é formado em tecnologia da informação, formado na área de informática, não necessariamente tecnologia de informação, e ele tem pós em gestão de projetos, fez FGV, e eu conheci ele em 2010, quando eu tive a oportunidade de abrir um processo seletivo para um responsável de treinamento dentro da minha empresa, e o Gustavo apareceu. E eu tive a grata surpresa de conhecer alguém super capacitado e ainda apaixonado por conhecimento, por compartilhar. Lá atrás já tinha um blog onde compartilhava uma série de coisas, enfim, e curioso e que sabe se comunicar muito bem. E desde então tem me ajudado a fazer uma série de coisas funcionais. E eu trouxe ele hoje aqui porque, como o meu objetivo é passar para vocês realmente conhecimento na prática, com base em pessoas que vivem isso no dia a dia, eu não poderia deixar de chamar ele para estar aqui com a gente. Além disso, ele dá aula em faculdade, em AD, né, para uma série de disciplinas aí, mas eu vou deixar agora o Gustavo se apresentar. E, pessoal, se quiserem ir também dando boa noite no chat, enfim, fiquem à vontade aí também. Vocês sabem que a conversa aqui, ela é assim, né? Ela é bem dinâmica, tá? Então, fiquem à vontade de em casa. E, Gustavo, por favor, fala um pouquinho de você pra gente. Obrigado, Rafaela. Bom, acho que você já até me apresentou bastante, né? Eu acho que o prazer foi meu ter conhecido você em 2010. Fez, me deu a oportunidade de estar conhecendo bastante e estar participando bastante da área de tecnologia de Maringá, principalmente. Bom, você já falou, né? Sou formado em informática, processamento de dados na área de tecnologia e tenho MBA em gestão de projetos. E tudo isso começou, eu acho que lá em 2004, entre 2003 e 2004, quando eu comecei a trabalhar como consultor de implantação, né? E participava de projeto meio sem saber o que estava acontecendo, meio ali começando os trabalhos, né? Terminando a faculdade de 2003, 2004 e já trabalhando com projetos de desenvolvimento, projetos de implantação, consultoria, né? Na parte de gestão de sistema de gestão, né? E em 2005 para 2006 mais exatamente, quando eu comecei a gerenciar projetos. Desde então eu venho trabalhando nessa área, passei por empresas aí de indústria principalmente, sempre trabalhei em empresa de tecnologia gerindo projetos de implantação ou de desenvolvimento de software em indústrias. Começo em indústrias alimentícias, depois quando eu conheci você fomos para a área de transporte e outras indústrias aí de ferro, entre outros setores que nós atendemos hoje. Eu acho que é isso. Sempre gostei muito de buscar conhecimento. Isso me trouxe, me abriu algumas portas, como igual você falou, né, professor do EAD. Então me permitiu a
a dar treinamentos, em empresas, dar treinamentos no EAD, algumas pós também, presenciais, mas eu acho que é isso. Resumindo aí, minha história de 2003, 2004 para cá, é isso. Mas assim, você esqueceu alguns pontos bem importantes, né? 2 filhas lindas, uma 2 filhas, esposa com 9 livros escritos, né? isso mesmo. Além de tudo, sim, né? Nós temos que ser pai, ser esposo, né? Então temos. Eu acho importante trazer um pouco digamos, esse lado humano, né? Como se fosse um lado humano, né? Essa para a gente realmente se conhecer. Mas beleza, vamos lá então agora falar um pouquinho realmente sobre gestão de projetos. Para quem sempre existe uma definição para as coisas, né? E eu gosto muito de começar com isso para que fique claro realmente assim, do que a gente está falando. E aí eu queria que você dissesse, na sua visão, qual a definição de gestão de projetos? O que é isso? Bom, antes de definir projetos, de gestão de projetos ou gerenciamento de projetos, quando você pesquisa na internet, você acha muito gerenciamento de projetos, e nós gostamos de usar muito gestão, né? Eu gosto de definir projeto, né? Porque o que eu estou gerindo, na verdade, o que eu vou fazer de gestão. Projeto, primeiro, nós temos que entender que projetos são únicos, né? É um trabalho único e temporário, ou seja, nós temos que atingir um objetivo, atender uma determinada necessidade. E para atender essa necessidade, nós temos que, primeiro, entender as expectativas do patrocinador, das partes interessadas, para conseguir, principalmente, falar assim, realmente meu projeto foi um sucesso, né? Então, às vezes nós até conseguimos atingir o objetivo que está ali descrito, né? Mas nós temos que lembrar sempre das partes interessadas, principalmente de quem paga as contas, vamos dizer assim, né? Do patrocinador do projeto. E quando você paga as contas, normalmente são 2, né? É o cliente e a empresa que o cliente contratou, né? Então, normalmente isso. 2 pagam. Isso. No meu caso, sempre é 2, tá? No meu caso, porque como eu trabalho em empresa de informática, então eu sempre tenho o cliente da empresa, que normalmente paga ali o projeto para ele acontecer, e tem o dono da empresa que eu trabalho, que também tem seus interesses, né, em cima do projeto. Então, são 2 lados. Porém, se você está gerenciando, estando numa indústria, por exemplo, e trabalhando internamente, normalmente você tem um patrocinador, né? E aí você tem outras pessoas, claro, interessadas, mas você tem um patrocinador. Vai depender de projeto para projeto, por isso que nós falamos que projeto é único, né? Sim. Então, uma palavra que eu achei importante só trazer ela rapidinho, porque às vezes ela passa muito despercebida dentro dos projetos em geral. Normalmente, realmente, as pessoas escrevem o seguinte: qual é o objetivo desse projeto? O objetivo é criar um software que faça tal coisa. Ou é implantar um software não sei o quê. Normalmente, esse é o que está lá como objetivo, né? Ou então, criar a versão 2.0 do software Y. Normalmente é isso. Mas você citou a palavra sucesso. E aí, eu vejo que ela enriquece um pouco essa conversa, a gente fala um pouquinho sobre essa questão do sucesso do projeto, né? Porque, ou como definir o critério de sucesso do projeto, né? Então, eu tomo cuidado, igual você falou, alguns objetivos ali que eu vejo que são amplos, né? E são, sim, objetivos que têm que ser descritos, que são mais qualitativos. Mas eu sempre falo para o pessoal que nós temos que deixar bem específicos os objetivos também, né? Então, se eu estou fazendo um projeto onde a Rafaela está querendo esse projeto, qual que é o seu interesse, Rafaela? Construir um software que faz determinada coisa. Beleza, mas o que você espera com isso? E aí nós tentamos sempre quebrar isso em objetivos específicos, que daí são quantitativos e que possa ser mensurado no final. Porque senão é difícil, né? Como é que eu vou atingir o objetivo da Rafaela, as expectativas dela, que isso também acaba sendo uma coisa que você tem que gerir a expectativa da Rafaela em relação ao projeto, né? Vamos dizer que você é a patrocinadora, então você tem alguma expectativa, entreguei exatamente o que você quer. Aí você olha e
faz aquela cara feia, não era isso que eu esperava, não sei se eu vou conseguir realmente atingir os meus objetivos com isso, então não é assim, não é simplesmente, eu tenho que definir um objetivo, né? Eu tenho que realmente pegar o objetivo da Rafaela, que é às vezes qualitativo, nem sempre você tem uma noção do que você realmente precisa, e eu tenho que pegar isso e quebrar em itens que eu possa mensurar. E aí já entra até numa das áreas de conhecimento de gestão de projetos, que é trabalhar essa expectativa aí das partes interessadas, do patrocinador. Isso. De uma forma mais, então, mais clara, assim, para a gente falar isso de uma forma mais, a gente usa específico e tudo mais, aí fica muito abstrato, seria, por exemplo, dizer, entregar, por exemplo, ter 10 usuários usando a versão 1.0 até tal dia, por exemplo, isso é um objetivo bem específico de um projeto de implantação, por exemplo? Tá, num projeto de implantação... Isso, vamos exemplificar. Tá? Num projeto, na maioria dos projetos de implantação, a pessoa quer normalmente reduzir tempo, por exemplo, de produção, reduzir custo, ganhar mais com venda, ele quer alguma coisa bem específica, né? Então beleza, eu quero aumentar as minhas vendas num projeto aí que vai envolver o comercial. Beleza, qual que é a venda atual e quantos que eu quero aumentar em determinado tempo? Então é isso que nós vamos trabalhar. Eu quero reduzir custo. Qual que é o custo atual e quantos que nós vamos conseguir reduzir em cima dos projetos? Tem projeto, por exemplo, que o cara quer reduzir o tempo, por exemplo, de produção. Então, o tempo de produção, às vezes, ele não está informatizado, ele não está nada e o tempo de produção é bem longo. Uma vez eu peguei uma empresa onde o tempo de faturamento, do momento que entrava o veículo e esse veículo saía da empresa, carregava e saía, era mais de 3 horas, e ele queria reduzir isso. Chegamos, na época, a 1 hora, achamos, aí a importância até de de conhecer as expectativas. Opa, de 3 para 1 reduzimos bem, né? Ganhamos o projeto, e aí o cara falou, não, mas eu queria 10 minutos, não é assim, entendeu? E aí tivemos que trabalhar um pouco mais para atingir esses 10 minutos, e foi possível. Então, normalmente o objetivo é isso, é realmente o que é esperado, né? Software é um pouco mais complicado, porque você tem o objetivo também de reduzir, mas se você, por exemplo, estiver numa empresa de software, às vezes o cara quer a versão 1.0 para começar a vender. E aí a por equipe exemplo, automatizar, né? Entendeu? E então, não entendi, desculpa. Aí o objetivo, se não é reduzir, o primeiro é automatizar, né? Então, o primeiro objetivo é automatizar, e o segundo, depois de automatizar, é reduzir, né? Isso. Então essa definição do objetivo eu acho bem importante. Eu acho que assim, o objetivo do projeto, né, ele direciona toda a equipe, é no que nós vamos trabalhar. Então, eu gosto de bater muito em cima disso, porque quando nós pegamos a definição de projeto, do que é projeto, nós falamos, beleza, ele tem que ser único e temporário. Tá, beleza, mas como é que você garante que ele finalizou? E aí nós já pegamos vários projetos eternos por aí, assim, tanto nas empresas que eu já trabalhei, que eu já passei, como em amigos conversando, até clientes, né? Eu estou com um projeto aqui já faz não sei quantos anos e nunca termina, entendeu? E aí não tem um objetivo realmente definido, não tem como eu falar, isso que foi combinado, era isso que você queria e é isso que eu estou te entregando. Não tem objetivo, né? Como, por exemplo, um projeto de fábrica de software sem data de término, né? Onde vai fazendo aí, né? E vai recebendo por hora, por exemplo. Isso. É difícil, você tem que ir fazendo, às vezes, esse ir fazendo e vai recebendo por hora vai ser eterno, né? Você vai gastar um monte, e a pergunta é, será que você vai atingir o seu objetivo, né? Então, isso é complicado. Nós sempre tentamos pegar esse tipo de informação e falar assim, não, vamos transformar isso num projeto, vamos criar uma data, criar um objetivo, porque, assim, um projeto sempre tem que ter data. Mas no começo do projeto eu não tenho noção ainda do que vai ser. Beleza, vamos tentar chegar numa data inicial. Se você pegar até a parte teórica, ele fala que no começo do projeto tem algumas coisas que são incertas, né? E aí você tem que trabalhar para reduzir essas incertezas e conseguir, aí sim,
Opa, eu tenho uma data. Quanto mais o projeto vai andando, mais você vai conhecendo ele, mais você vai conhecendo o trabalho da equipe, sabendo onde você quer chegar e conseguindo daí ser mais preciso nessa data. Mas sempre tem que ter uma data. Entendi. Dessa forma, dá para eu entender, dá para a gente entender aqui para colocar gestão de projetos como a definição do processo que clareia expectativas e torna o incerto no certo? É o trabalho de clarificar expectativas e transformar aquilo que é incerto em algo correto e fazer com que aquilo seja atingido? Como você define? Bom, é que assim, eu tenho muito nessa questão de gestão de projetos, quando você fala essa palavra, eu tenho muita definição, né, teórica, Traga né? a sua. Então, que é a aplicação de ferramentas, técnicas, habilidades, para você realmente atingir os resultados, para que o projeto seja bem sucedido. É Entendi. isso, tá? Então, essa é uma definição, mas se você parar para pensar, você vai usar essas habilidades, essas técnicas, essas coisas para quê? Para reduzir o risco do projeto. Então, todo projeto tem um risco, né? Ele pode ser não conhecido no começo, porém, pode ser que aconteça alguma coisa, pode ser que não dê certo, tem vários fatores aí que podem interferir no projeto. Então, você gerencia o projeto para quê? Você aplica essas habilidades, né, esses conhecimentos de gestão de projetos para quê? Para reduzir o risco e realmente atingir o seu objetivo. Né? Falar assim, ó, eu vou marcar o gol, é ali que eu tenho que acertar, é isso que eu tenho que fazer. Então eu tenho, assim, nós não estamos, principalmente, né, no Brasil, nós não estamos num país cheio de dinheiro aí para sair gastando, né? Então nós temos que reduzir o risco, baixar custo, falar assim, ó, eu vou investir certo para que realmente o meu projeto dê certo. Sim. E para você, qual a importância de uma boa gestão de projetos dentro de uma empresa de tecnologia? E é engraçado, né? Porque assim, eu sempre trabalhei com projetos, mesmo antes sem saber o que era um projeto. E uma vez eu conversando com um programador, ele falou assim, numa empresa que estava aplicando o projeto, ele falou assim, eu não entendo, mas projeto é aplicado para software? Eu falei, nossa, eu não consigo visualizar não ser, né? Eu não consigo visualizar uma empresa de tecnologia, de desenvolvimento que não trabalha com projeto. Mas aí eu fui tentar ver por que ele falou isso, e é muito assim, eu começo a desenvolver e o cliente quer uma tela assim, eu vou lá e faço. O cara quer isso, eu vou lá e faço. Só que ele não entende até onde o cliente quer, entendeu? Onde o cara quer chegar. Por que que ele está querendo aquilo? Então, assim, a importância, eu acho que é isso, é você entender o que seu cliente quer, entender os objetivos dele. É até engraçado, porque eu aprendi, até trabalhando com você depois de 2010, né, eu nunca fui muito envolvido com uma parte de marketing, e quando eu entrei, comecei a trabalhar com você, nós trabalhamos em várias partes, e você falava muito da dor do cliente, eu lembro disso. E foi muito legal, porque eu meio falei, opa, a dor do cliente é o objetivo dele, é onde nós queremos atingir, é onde nós queremos bater em cima, entendeu? Nós temos que resolver esse problema dele. Então, eu acho que a importância é isso. Primeiro, esse conhecimento. Segundo, eu acabei de falando na Não pergunta ter anterior, backlog infinito? não ter backlog infinito, né? Ter o cliente entender que você entregou alguma coisa para ele, né? Você reduzir risco de fracasso. Então, projeto, como você vai estar analisando, tentando controlar todas as partes aí de um projeto, você consegue trabalhar para, assim, ao máximo reduzir esses riscos e conseguir atingir o objetivo. Eu acho que é isso, garantir qualidade e atingir realmente o objetivo. Aí já tô repetindo algumas coisas. E aí, quando fala em reduzir risco, reduzir risco de fracasso, a gente pode também fazer o seguinte, né? Se o projeto ia fracassar de qualquer forma, porque às vezes o objetivo é um objetivo inatingível, seja por qualquer motivo dele, né? Mas uma boa gestão de projeto pode fazer com que aquele fracasso seja menor do que seria sem aquilo. Isso. Eu acho que E assim, às vezes, em situação onde não vai ter sucesso, reduzir o risco é reduzir o tombo. Ou até conseguir enxergar, né? Igual você falou, às vezes é um projeto impossível. Então, quando o cara tem um objetivo impossível ali, não, vamos tentar, como gerente de projeto, organizar isso. Falar, ó, peraí,
Como é que nós vamos, se nós tentarmos medir isso, como é que vai ser? Entendeu? E aí tentar quebrar em partes. Eu trabalhei em muitos projetos, principalmente no começo, onde os projetos também eram muito grandes, né? Aí você tinha assim datas muito longas e aí no meio do caminho a pessoa muda de ideia, muda de objetivo, muda um monte de coisa e é mais difícil de gerir. Então, se você trabalha com projetos menores e as metodologias de projetos ágeis, né, que nós usamos aí ajudam nisso, você consegue, é mais fácil de você reduzir esse risco, ou de você, vamos dizer assim, é mais difícil de fracassar, porque você vai tratando as coisas por partes, em pedaços pequenos, replanejando isso, olhando para isso a toda hora e trabalhando aí para realmente ir para o sucesso, não para o fracasso. Pode ocorrer, mas não é o nosso objetivo. E me fala, a gente falou muita coisa teórica e tudo mais, mas o que é na prática gerir projeto? Tudo bem, na prática. Agora eu sou um gestor de projeto, ou então agora eu sou um empreendedor que vou começar a gerir meus projetos, porque eu não tenho um gestor de projeto, não tenho alguém para fazer isso, então agora eu vou aprender e eu vou gerir projeto. O que é na prática gerir projeto? Olha, é um desafio muito grande, tá? As pessoas, só que assim, quando você olha a parte teórica, dá aquele susto, né? Muitas vezes. Fala, nossa, eu tenho tanta coisa para ver. Se você pegar, tem um livro chamado PMBOK, não sei se todo mundo conhece, que é o Guia de Gerenciamento de Projetos. Ele trata lá 9 áreas de conhecimento, 9, 10 áreas de conhecimento, 40 e tantos processos. Então, você olha para tudo aquilo e fala, meu Deus do céu, né? O que eu vou fazer? Quando eu comecei a trabalhar com um projeto lá em 2000 e alguma coisa, né? Aí em 2006, vamos pensar assim, eu não tinha muito conhecimento. Caí meio que de paraquedas aí, me colocaram como gerente de projeto e eu fui meio que aprendendo. Eu acho que a primeira coisa que nós trabalhamos, uma das coisas que eu aprendi é trabalhar esse objetivo e trabalhar sempre junto com os patrocinadores, primeiro, entendeu? Para entender as expectativas. É um trabalho muito de comunicação. Então, se eu vou gerir um projeto para a Rafaela, eu tenho que entender muito bem o que você precisa, o que você quer, onde você quer atingir. E aí, a partir disso, eu vou começar a pensar no meu planejamento. Bom, o que a Rafaela quer? Nós já temos, não temos, precisamos desenvolver, como é que nós vamos atender? Vamos pensar em software, né? Eu trabalho muito com software, então, o nosso sistema atende 100% o que ela quer, resolve todos os problemas, não resolve? E aí eu começo a conversar com as outras pessoas, por exemplo, usuários de sistema, né, partes interessadas, quem realmente vai participar do dia a dia, e eu vejo como que está alinhado com seus objetivos. Tá? Eu já teve lugares que foi muito engraçado, onde o cara falou assim, não, você pode conversar com tal pessoa que ele conhece tudo. Ele sabe, ele vai atender toda essa parte sua, todas essas dúvidas você vai tirar com ele. Era o que menos sabia, tinha muita informação que não chegava nele, entendeu? Então, você tem que começar a alinhar essas informações, saber onde que está cada coisa. Tá? E depois que entender esse cenário inteiro, aí nós vamos para a equipe, vamos para o trabalho em si. Então, é uma parte de planejamento muito grande, de organização, porque eu acho que o mais difícil é se organizar em cima de um monte de tarefas, um monte de expectativas que as pessoas têm em cima de um projeto, né? Então, acho que é o mais complicado. Trabalhar com o time, porque o time também, às vezes, tem uma expectativa que é um pouco diferente e você tem que gerenciar isso, porque eles têm que entender qual que é o objetivo do projeto, aonde nós vamos chegar. Então, assim, gerenciar projeto, para mim, é, primeiro, conversar muito, sabe? Eu falo muito em projeto, bastante do meu tempo conversando, entendendo as pessoas, convencendo elas da importância de realizar o projeto e aí se organizar com as documentações, né? Principalmente com as conversas que nós temos, porque às vezes você está ali trabalhando e a pessoa passa do seu lado, fala uma coisa rapidinho, né? Isso acontece muito. E aí ou você não escutou direito, não entendeu, aí passa uns dias, a pessoa vai lá e te cobra aquilo. Opa, peraí, de onde que surgiu essa conversa? Ah, aquele dia eu falei com você.
Então, peraí, se você solicitou, nós temos que documentar. Então, tem alguns processos que são importantes. Tá? Até a metodologia ágil, eu falei sobre metodologia ágil. Isso. E aí, aproveitando, só te cortando rapidinho, o Edson que tem aqui uma pergunta aqui, que justamente pegando o gancho do que você disse aí, né? Falando de metodologias, como vocês visualizam a utilização de metodologias ágeis, Scrum versus PMBOK para desenvolvimento de software, desafios na utilização das metodologias? Olha, eu tô até tem aqui do meu lado, fica aqui do meu lado. Como que era o nome, você falou? Scrum e PMBOK. Não, o nome da pessoa que fez a pergunta? Ah, o Edson Funk. O Edson, ó, eu tenho até um livro aqui que fica do meu lado, que eu sempre estou dando uma olhada de vez em quando, revisando, é do Fábio Cruz, Scrum e PMBOK. O Scrum é um framework, né, de gestão de projetos ágeis, só que o PMBOK, as últimas versões, a última versão dele principalmente, ele trouxe ele foi aos poucos introduzindo essa parte ágil, né? O último, ele mudou um pouco o foco. O foco do PMBOK sempre foi muita papelada, muita documentação, muita coisa assim. A última versão, ele já trabalha, o foco já é nas ações do gerente de projeto. Ele não está falando, tá? Muito cuidado, ele não está falando que a documentação não é importante, né? Ainda mais, assim, nós temos que tomar cuidado com algumas coisas, contratos, acordado, porque na hora que dá problema, as pessoas recorrem aí bem aonde você não documentou. Porém, o foco do último PMBOK já é as ações que o gerente de projeto, que o trabalho dele é realizado no resultado das tarefas. Então, ele deixa um pouco de lado o foco nos processos, claro que ele trata isso, deixa um pouco de lado a papelada e foca no resultado. Isso é uma metodologia ágil. Eu não vejo como você trabalhar só com metodologia ágil, tá? Tem que ir para os dois lados. Então, assim, você tem áreas do conhecimento que são importantes, processos, e você tem a parte ágil, que é atender os resultados. Eu não sei se todo mundo que está aqui entende o que é uma metodologia ágil. Pessoal, escreve nos comentários um pouquinho se apresentem, por favor, um pouquinho quem eu sou, né? Por que você está aqui hoje, o que você conhece de gestão de projetos. Eu acho que assim a gente torna isso daqui mais enriquecedor. Agora, aproveitando enquanto vocês fazem isso, agora também falando aqui o Gustavo, né? Nós dois trabalhando juntos aí faz bastante tempo, né? Ele trabalhando comigo. Uma coisa que sempre nos fez muito bem, e eu sempre fui muito exigente nessa parte, foi a documentação das comunicações com o cliente, especialmente termos de abertura, documentações de reunião e documentações de entrega, de fechamento. Isso faz muito parte do PMBOK, isso não tem nada relacionado no Scrum, esse tipo de documentação. Mas isso realmente, como o Gustavo falou, isso primeiro garante que você consiga mostrar que você está entregando o projeto porque houve uma documentação. E essa documentação de um termo de abertura não é um livro, não é uma caderneta, não é um negócio assim, mas é algo que contém algumas informações básicas, prioritariamente, por exemplo, como vão ser as comunicações, quem decide o quê, né? Porque essa normalmente, e o que são critérios de sucesso? Quais são as premissas daquele projeto que precisam ser verdadeiras, de um lado e do outro? Então, isso é uma coisa que vem lá do PMBOK. Eu sou programadora desde a primeira vez que eu programei, eu tinha 15 anos, lá em Clipper, mas depois mesmo foi Delphi, durante muito tempo, e acabei me formando em administração, porque eu já tinha uma empresa de tecnologia e aprendi que eu precisava gerir ela, então eu fui para administração, e minha monografia foi em cima de gestão de projetos, na verdade, gestão de qualidade de projetos, dentro dessa área, gestão de qualidade de projetos. Então, eu sempre fui muito apaixonada por isso, e foi em cima do Prince 2 versus PMBOK. Não sei se alguém conhece o Prince 2, também é uma metodologia de gestão de projetos. Eu conheço bem pouco, tá? Não é um nome mais que o pessoal usa bastante na Europa, né? E aí, então, assim, eu sempre gostei muito dessa parte do PMBOK, dessa gestão de comunicações com o cliente, né? Então, por mais e dentro da empresa a gente sempre usou um modelo misto, né? Onde com o cliente uma série de coisas
usa uma série de conhecimentos e práticas do PMBOK com o cliente, com a documentação, com essas coisas assim, com a clarificação dos objetivos, e internamente, para fazer as coisas acontecer, é 100% ágil. Nós temos até, hoje, até internamente, nós temos partes do PMBOK. Então, eu tenho lá um início de projeto, tá? Onde nesse início do projeto eu tenho a definição, o que nós vamos fazer nesse projeto? Nós vamos atingir esse objetivo, a comunicação funciona assim, quem são as partes interessadas? Eu tenho comercial, eu tenho setor de atendimento, eu tenho equipe de marketing, eu tenho o cliente em si. Então, temos essa organização de quem nós temos que comunicar em cada momento. Tem a definição do escopo, que nós chamamos, né, que é o que o PMBOK trata. O escopo seria, nós temos dois escopos, né, o escopo do projeto e o escopo do produto. Não sei se todo mundo também tem esse conceito, mas o escopo do produto seriam as características do produto, né, do que você vai entregar no final. E dentro da metodologia ágil, nós unimos isso com o que nós chamamos de produto backlog, né, que realmente são as funcionalidades que vão ser entregues em um determinado projeto. Então, a primeira coisa que nós fazemos é organizar tudo isso, antes até de chegar no time. Então, tem o PO participa normalmente, quando tem uma análise, às vezes, o PO, Product Owner, né, ou o dono do produto, que é uma pessoa específica do Scrum, né, que trabalha ali, que faz o levantamento, define o que vai ser entregue, como que vai ser, definir o produto em si, né? Quando precisa do time, nós chamamos o time para ajudar ali em algumas definições e algumas coisas, e tudo isso está ali antes de começar os sprints, antes de começar realmente o desenvolvimento, que é a parte de planejamento, tá? Aí, quando o projeto está aprovado, porque precisa de uma aprovação, o patrocinador, o diretor da empresa precisa aprovar, muitas vezes foi a Rafaela que aprovava até, né, em alguns Ontem eu casos. estava como CEO. Como CEO, isso. E então ela tem que olhar aquilo lá, tem que entender os objetivos da versão, né? Quando nós falamos de desenvolvimento de software, normalmente o projeto gera uma versão dele. Então, beleza, nós temos esses objetivos, eu sei que vai ser desenvolvido isso, nós temos os recursos, que são os recursos humanos, né, os desenvolvedores, ou se você for trabalhar com terceiro, tem que contratar terceiro, então tem tudo isso envolvido. Tudo isso acontece na parte, usando metodologias que é o PMBOK, né? Que é o guia aí de projetos, porque as metodologias ágeis por si só não tem toda essa parte, né? E aí, quando começa o desenvolvimento, tem gente que trata isso também como sprints, mas aí quando começa o desenvolvimento que vai para o time, aí nós entramos no Scrum. Tá? O Scrum, daí nós temos aí a reunião de planejamento do Scrum. Então, ela é aquela reunião que nós definimos, a partir das prioridades desse projeto. Então, nós analisamos primeiro a prioridade. Quem que analisa a prioridade? Nós temos um setor ali, um comitê que ajuda nisso, né? Nós temos envolvido parte técnica, está envolvido o CEO, está envolvido o comercial, o atendimento. Então, todo mundo entra num acordo, né? Nem se for na base da faca, mas todo mundo tem que entrar num acordo, chegar nas prioridades para você conseguir iniciar o projeto. Então, em cima dessas prioridades, o que nós vamos trabalhar num sprint? Que é daí uma interação, né? Uma interação de 2 semanas. Então, o que é esse sprint? Eu tenho durante 2 semanas, eu vou entregar determinadas funcionalidades para esse projeto. Tá? Então, aí esse produto backlog, até na teoria, vira-se backlog do sprint, ou sprint backlog, tem um nome Agora a gente específico ali. precisa entrar no Technicase demais, né? Mas, Vamos... mas entrou ali. Aí você tem as reuniões, diariamente você tem as reuniões de acompanhamento da equipe para saber o que está acontecendo, tudo, e no final da sprint a equipe tem que falar, eu entreguei. Entendeu? Está aqui, tá aqui o produto, vamos dizer, que nós combinamos no começo do sprint. Aí nós fazemos uma review disso, né, de tudo que foi entregue, fazemos uma lição aprendida sobre, aprendemos com o sprint, o que nós fizemos de certo, o que nós fizemos de errado, como é que vai ser o próximo, replaneja, e aí começamos uma outra interação, uma outra sprint de 2 semanas.
Então, é assim que eu faço a união dessa parte PMBOK e essa parte ágil. Aí vamos lá. E qual a diferença de gerir projetos de implantação ou fábrica de software e gerir projetos de produtos de software? Você já falou um pouquinho, mas só para poder clarificar realmente a diferença assim na prática. Olha, a implantação para mim, ou a fábrica, quando você fala fábrica, é realmente já desenvolver específico para a pessoa e já fazendo Isso, a fábrica de implantação. software, fábrica. É, Você você trata não customizou ou implantar a mesma coisa, né? E um produto, versão 2.0 do software X. do produto. Eu acho que quando você está com a fábrica ou com a implantação, você tem o cliente final ali, né? Você tem quem usa o sistema, você tem esse contato com o processo e com a equipe que vai usar o sistema. Quando você está dentro da empresa só com o PO, com as pessoas, parece que você está um pouco mais longe do cliente final, entendeu? Claro, você tem o PO, às vezes o PO faz levantamento, às vezes você tem um contato, você tem algumas coisas, mas não é igual, tá? Quando você vê o cara usando o sistema, né, que você está no cliente, você vê ele usando, você apresenta para ele aprova. É mais difícil na questão de gerir as expectativas, né, porque normalmente são pessoas que você não tem um contato todo dia, você tem um contato por projeto, naquele projeto. Quando você está dentro da empresa, normalmente são pessoas que trabalham com você já há algum tempo. Porém, o cliente final, você consegue tratar com ele algumas coisas que dentro da empresa parece que fica na dúvida, né? Ah, mas como é que vai ser isso na utilização, na prática, nesse tipo de coisa? E também tem a questão de você tratar, às vezes, duas pessoas, dois patrocinadores, né? Essa também é uma dificuldade quando você trata o cliente externo, porque um patrocinador é o cliente, que é quem está realmente pagando ali para aquele projeto acontecer, as coisas, e o outro tem um interesse, tem um objetivo específico. E o outro é dentro da empresa que você está, você tem o dono da empresa, os sócios, a diretoria, que tem também os seus objetivos. Então, normalmente você apresenta um projeto para um e um projeto para outro. Então, você tem que tratar muito bem os objetivos de cada um, as expectativas de cada um. Sim. André, Edson, Francisco, Kaká, Midori, perguntas. Primeiro, eu queria conhecer um pouquinho mais de vocês. Tem um pessoal aqui que é novo, primeira vez que está por aqui. O Edson, o Francisco e o Kaká, primeira vez que estão. O André está sempre por aqui. Midori também está sempre por aqui. Enfim, então, assim, queria conhecer um pouquinho de quem está novo aí. Vai colocando, tá? Escreve no chat, realmente para que isso aqui não fique um monólogo, né, gente? Senão não é conversa de tech vendedor e vamos aproveitar o tempo aqui de todo mundo. Mas vamos lá. E aí, então, para a gente para a gente também tomar um pouco de cuidado com o nosso horário. Mas tem mais meia hora. Quais os principais erros que você observou e que você observa que as empresas normalmente cometem na gestão de projetos? Olha, uma é essa questão dos projetos eternos, né? Não definir os objetivos, não definir um final, né, por projeto. Então, eu já participei de algumas vendas, né, com o pessoal comercial, onde o cliente estava trocando o software porque ele falava que não estava atingindo o objetivo dele, o projeto tinha começado, já passava 2, 3 anos e não sabia se ia ter um fim, como é que ia ser. Já peguei clientes onde em 10 anos ele tinha participado praticamente de 10 projetos de implantação de coisa e ele nenhum tinha tido sucesso. E aí, a hora que você vai levantar algumas coisas, essa questão do conhecimento dos objetivos, de definir o limite, eu acho que é importante. E quando eu falo definir o limite, principalmente limite não é só o que você vai entregar, é o que você não vai entregar também, né? Às vezes o pessoal quer um monte de coisa, mas daí o orçamento ficou, vamos dizer, pequeno na hora que você apresentou o projeto e o cara corta algumas coisas. Então, deixa bem claro que essas coisas não vão ser entregues, porque senão depois o cara te cobra e aí
opa, peraí, mas não estava acordado. Ah, mas eu achei que ia ter, né? Então, esse eu achei, essa expectativa, é uma expectativa que você não consegue medir, né? Eu achei que teria isso, eu achei que teria aquilo. Então, esse eu acho que é o principal problema que eu já encontrei por aí. Com certeza. Porque A, né, a, essas expectativas, e aí eu acho que assim, tem até uma pergunta que eu vou colocar aqui, mas que já está clara basicamente a resposta, mas vamos lá. Qual a importância do alinhamento entre vendas e projetos para o funcionamento dos processos de uma empresa de tecnologia? Porque normalmente a gente vê essas coisas separadas, né? Não é o nosso caso, mas vamos falar, né? Normalmente está separado. Um vende e depois passa para o outro que se ferre, né? Para implantar depois, para implantar, para entregar, o que quer que seja, né? Qual a importância desse alinhamento? Porque, na verdade, o pessoal sempre brinca que o vendedor é o terror do pessoal de tecnologia, né? De quem gerencia um projeto, de quem vai fazer a entrega, porque ele promete um monte de coisa na hora, às vezes, para fechar o negócio, ele aceita algumas coisas que depois fica complicado. Então, eu acho que assim, o alinhamento dos dois times é importante. Eu tive, até só para você, pouco antes de nós começarmos aqui, recebi uma ligação e porque o pessoal que estava participando da venda de um projeto, mas o cliente agora para fechar o projeto ele queria verificar os prazos, não dá para entregar tal dia, não dá para fazer isso, não dá para fazer aquilo. Sempre o cliente quer encurtar um pouco as entregas. Graças a Deus nós estamos bem alinhados ali, né? E a pessoa me ligou para nós conversarmos, amanhã vamos bater um papo, vamos ver o que nós podemos fazer para entregar. Mas acho que a maior dificuldade na questão de vendas é essa, é quando você negocia sem a participação da equipe, e aí na hora que a equipe olha para a entrega, fala, meu Deus, e agora como é que eu vou fazer isso, né? Promete coisas que são difíceis de entregar, ou seja, não define um objetivo, promete prazos que às vezes é complicado. Eu acho que assim, essa é a parte mais difícil, eu acho, né? Então, quando vem até, alinhado com o comercial, o projeto vai bem. vai bem, vai bem. E assim, nós aprendemos isso com o tempo, né, Rafael, igual você falou, e isso é bem importante, né? Então, nós temos pessoas da implantação que participam, pessoas técnicas que às vezes participam da negociação. Ah, beleza, isso dá para entregar? Como que vai ser entregue? Se é num prazo mais curto, o que nós podemos fazer? Dá para aumentar a equipe? Dá para terceirizar? O que dá para fazer para entregar? Então, não vamos prometer uma coisa que depois não conseguimos entregar, porque o mais difícil, eu acho, de um projeto é depois você chegar para o cliente e ter que explicar para ele que, olha, então, Não era bem assim, né? não era bem assim, né? Mas já pegamos vários projetos assim, em vários lugares, e que aí você tem que, mas o cara me prometeu isso, entendeu? E aí fica complicado, aí você tem que chamar o vendedor, e aí, você prometeu mesmo isso? Aí o vendedor, normalmente, ele não tem tudo anotadinho, né? São poucos que tem, né? Mas daí você tem que negociar, não tem jeito. E a habilidade do gerente de projeto acaba sendo essa também, né? Negociar bastante. Porque, bom, ali na empresa que nós trabalhamos, a parte de venda já tenta entender bem essa dor, saber aonde o cliente quer chegar, qual que é a expectativa, e o que ele quer melhorar com o software. Então, para nós, isso fica muito mais fácil. E aí, com tantas metodologias, bom, acho que a gente já falou isso aqui, mas só para fechar, de repente, de um jeito um pouco diferente, né? Qual a melhor a adotar? Eu não sei se tem uma melhor, eu acho que tem as realidades de cada empresa. Eu trabalho muito com questão de metodologia com PMBOK e com o Scrum, né? Você falou do Prince 2 ali, sim, eu tenho pouco conhecimento com ele, mas eu acho que hoje metodologias ágeis, eu acho que é o que resolve muitos problemas, né? O, eu falo do Scrum, mas quem trabalha com gestão estratégica tem o OKR, que daí já foge um pouco do nosso foco, mas também pensa numa metodologia ágil. Então, trabalhar de uma forma que você consegue
replanejar e responder às mudanças em curto prazo, eu acho que é muito importante. Tá? O PMBOK, antigamente, ele era muito pesado em documentação e ele demorava demais para você tratar uma mudança. E a mudança dava um impacto muito grande. O projeto muda, né? Tem uma piadinha que diz que a única certeza que nós temos é que um projeto muda, né? Tem outras também que ele vai atrasar, mas essa nós não vamos colocar. Vamos falar que ele vai mudar, né? Então, se ele vai mudar, você tem que conseguir tratar essa mudança de forma rápida, né? O mercado muda muito rápido hoje em dia. E, então, tratar de forma rápida é se adaptar a essas mudanças, é trabalhar com interações pequenas, entendeu? É poder iniciar, finalizar, replanejar, se tiver uma mudança, já trabalha diferente no próximo interação e conseguir fazer com que o time se adapte, né? Facilmente a essas mudanças que vêm e que mesmo assim você consiga atingir o objetivo do projeto. Aí tem uma pergunta do Kaká Costa, que é a pergunta que está aqui na minha lista. Então, assim, ele perguntou, quais as melhores ferramentas para gerar melhores processos? Ah, não, ele está perguntando de venda do software. Então, calma aí. Então, aí depois a gente entra nessa. Mas vamos então, quais melhores métodos, quais as ferramentas são importantes para fazer uma boa gestão de projetos? Vamos falar um pouquinho de softwares, ferramentas. Ferramentas são sim importantes, né? Mas até uma planilha do Excel, dependendo do tamanho do seu projeto, às vezes atende, né? Mas assim, quanto maior o projeto, quanto mais complexo, mais ferramentas você tem que utilizar. Uma boa ferramenta que é simples de ser utilizada e que dá para você controlar bem o backlog é o próprio Trello, né? Talvez não é o ideal aí do pessoal de tecnologia, mas é uma ótima ferramenta que você desenha o seu fluxo ali e você trabalha com ele. Lá na empresa nós trabalhamos com Redmine. O Redmine, ele puro, ele gratuito, é uma ferramenta gratuita, assim, tem que tomar cuidado com o gratuito, porque às vezes você não paga para a ferramenta, mas você tem que hospedar, colocar ele no ar, né? Cuidar, manter, fazer um monte de coisa. Mas ele puro, ele é open source. Ele tem uma cara inicial meio feiona, assim, mas você pode customizar ele. É claro que para customizar é difícil, você tem que ter uma equipe, mas dá para customizar. Aí você tem o Redmine App, que já tem vários plugins mais bonitinhos, mais legais, que dá para trabalhar. Eu gosto do Redmine porque eu tenho acesso ao banco de dados. E daí, tendo acesso ao banco de dados, eu crio relatórios do jeito que eu quero. Mas tirando isso, bom, não é comercial da ferramenta, mas tem uma ferramenta que eu já testei, que é o Gira, da Atlassian, né? Gira Software, se não me engano, JI, eu consigo escrever aqui também? Gira, inclusive, eu recomendo, inclusive, muito bom. ele é gratuito para até 10 usuários, para a equipe de 10 usuários na parte de software, ele tem a documentação do Confluence, e ele tem o Gira Software, onde ele tem dois tipos de projeto para gerenciar. Projetos que ele chama de Next Generation, que seriam projetos ágeis baseados no Scrum, e projetos clássicos, né? Enfim, vale muito a pena. Ele tem uma série de funcionalidades que o Redmine tem, não tem todas, mas ele, para uma equipe que está buscando se organizar de uma forma que vai gerar produtividade e, ao mesmo tempo, centralizada as informações e de forma fácil para poder extrair os resultados, porque, por exemplo, o Trello ele é legal na parte de operação, mas na parte de extração de resultados ele é terrível. É mais difícil, ele é terrível. Agora, quando a gente está falando de unir todas essas coisas, o Redmine ele dá para fazer isso muito bem através, por exemplo, realmente buscando do banco, e aí joga lá no Power BI, né? Ou então joga no Pentaho e tem todos os dados que são necessários ali. E o Gira ele dá isso, né? Também ali, não com toda a flexibilidade, mas ele fica no meio do caminho que é muito interessante. Aí, Cacá, você tem algumas ferramentas também, Rafaela, que o próprio GitHub, que ele na verdade é uma ferramenta de repositório, mas tem como você cria projetos lá dentro, você tem tarefas e organiza o fluxo, é bem legal, ferramenta bacana. Nós estamos trabalhando num projeto com um terceiro agora, com o GitLab, que também tem
um board parecido aí com o Trello e algumas coisas já são meio que automáticas. Só que essas ferramentas, principalmente quando você usa a parte gratuita delas, ela é mais difícil da extração de dados e relatório. Então, se você precisa de dados, se você não tem como customizar, né, precisa de dados aí e de uma ferramenta talvez mais madura, o Gira é uma ótima opção. Agora, se você quer trabalhar talvez com um workflow mais ligado com o desenvolvimento, apesar que o Gira também faz, né? Mais ligado com o desenvolvimento e não tem um dinheiro aí para investir numa ferramenta, essas ferramentas de repositório, igual o GitHub, GitLab, são boas opções também. Uhum. Deixa eu só apresentar o pessoal aqui que falou um pouquinho sobre eles, né? O Francisco, ele trabalha com o sistema RP 15 anos, implantação e treinamento. Ano que vem vai revender um sistema RP, né? O Kaká, sou novo no ramo de lançamento de projetos, mas estou me aprofundando bastante, me dedicando muitas horas do meu dia no aprendizado. E o Edson Full, que trabalha com inovação e tecnologia há um bom tempo, programador, analista BI e com gestão de projetos de software e implantação de BI. Sou docente universitário, leciono disciplinas de gerenciamento de projetos. Um prazer em participar aqui. Muito legal, Edson, ter você aqui. Legal, e aí o Kaká também perguntou aqui, para esse processo de organização de fluxo, eu uso o Bitrix 24. Vocês indicam ele? Eu não sei você, Gustavo, se já testou esse Bitrix 24. Eu já testei uma época, por curiosidade, e não atendeu às nossas necessidades. Não atendeu. Nunca testei, mas vou testar. Bitrix 24. Achei legal. Vou Isso, dar uma olhada. enfim, o que eu diria, como eu falei, faz bastante tempo que eu testei, eu diria o seguinte, o Gira, com certeza, vai bater nele de lavada pela seguinte situação. Primeiro, já tem uma integração direto com o Trello também, porque ele é da própria Atlassian, dona do Trello. Ele também tem integração com o Bitbucket, que é um repositório fechado, estilo que agora o GitHub também está fechado, mas é um repositório também é deles. que também é deles. E aí ele tem também o Confluence, que é para você documentar para você fazer todas as documentações do projeto, e não só do projeto, mas da empresa de forma geral. Então, por exemplo, colocar política de comissionamento, política de vendas, política de devolução não, né? Política de privacidade, termos de tudo num lugar só. Então, eu diria que inclusive, eu tenho um mentorado, um dos meus mentorados, ele tem uma empresa de fábrica de software aqui em Maringá, o nome da empresa dele é a Bitzen, e eles estavam usando o Bitrix. E agora eles estão, né, testaram o Gira, pela minha indicação, e pretendem trocar justamente pela dificuldade que eles estavam tendo com algumas das rotinas que a gente está implantando lá. Por exemplo, gerência de portfólio de projetos, que é uma parte que, quando eu passei a utilizar isso dentro de uma empresa com vários projetos, então uma empresa que só tem um projeto não tem que ter gerência de portfólio de projetos. Mas com vários projetos isso faz muita diferença, porque você analisa aí o retorno e o risco e o esforço de cada projeto e consegue entender, então, qual deles vai ter mais prioridade quando você tem uma fila de desenvolvimento e 10 filas de projetos entrando, né? Enfim, e ali para poder balancear essa equação. Mas, enfim, tá? Então, fica aí a dica. Então, agora respondendo a sua pergunta, Cacá, quais são as melhores ferramentas para gerenciar melhores processos de vendas do software? Bom, processo de venda, nós estamos falando de CRM. CRMs fantásticos, o CRM mais fantástico que existe é o da Salesforce, só que o preço dele também é fantástico. Quando a gente usou ele durante 3 anos, muito bom, mas um tanto pesado pela quantidade de coisas que você precisa fazer para manter ele atualizado quando muda um processo de venda, tá? Depois, o segundo que eu diria, que eu indico, é o Pipe Drive, porque o Pipe Drive tem uma série de possibilidades de flexibilização ali, de criar os fluxos, colocar produtos, enfim, uma série de coisas. Só que não é o único software que vai usar no meio do processo de vendas. Vai ter software, vai ter o Google Docs, né? Vai ter a apresentação, eu esqueci agora o nome do de apresentação, do Google, então PowerPoint, né? Você vai ter tudo isso. Agora, para fazer a passagem das informações da vendas para interno, para a parte operacional, ou seja, você casar isso,
aí vai em cima da ferramenta que estiver sendo usada na gestão de projetos, né? Então, por exemplo, pode ser no Redmine, pode ser no Confluence, ou pode ser num documento, realmente. Ou até na própria proposta, ela já pode contemplar coisas da própria abertura de projetos. Então, ou seja, você já mata várias coisas num lugar só. Respondemos a sua pergunta, Cacá? E aí, agora falando então um pouquinho de prática, né? Práticas assim, no dia a dia. Quais práticas são fundamentais para uma boa gestão de projetos? Práticas. Tá. Bom, uma das coisas que eu sempre falo com a equipe é sempre, como nessa parte ágil, né, tá o cliente junto, é sempre mostrar o que está sendo feito, trazer o cliente junto e estar apresentando e você está visualizando, não deixar principalmente, por exemplo, é de desenvolvimento, né? Então deixou lá, o desenvolvedor vai dando ok, vai falando que está certo e as pessoas não vai vendo. Então para isso, né, nós temos algumas coisas, por exemplo, ter o repositório, né? Então antes de começar tudo nós precisamos daí ter um controle de repositório do software, igual eu comentei do GitHub, GitLab, você falou do Bitbucket, né? Então, isso é uma coisa. Ter o ambiente aí, vamos dizer, de teste, de apresentação, de desenvolvimento. Então, desenvolvi, mostrei, trouxe para o cliente, porque essas ferramentas ágeis, principalmente, nós falamos de tá mostrando, tá trabalhando com partes pequenas, apresentando, falando com o cliente, tirando dúvida, mostrando o software. Então, é importante você ter, até nos projetos, assim, a primeira coisa é, como é que eu vou colocar no ar esse software, né? Então, se eu estou falando de um software web, eu tenho que disponibilizar isso em algum lugar web. Se eu estou falando de um software mobile, eu tenho que conseguir compilar, né? Quando eu falo compilar, é gerar o aplicativo mobile. Então, temos diferenças aí de tecnologias que nós podemos sofrer um pouco. Por exemplo, beleza, vamos desenvolver o aplicativo mobile, aí vamos passar para a Rafaela testar. Opa, mas a Rafaela usa iOS e eu só compilei ele para Android, né, um exemplo. E aí, como é que eu vou fazer? Então, nós temos que pensar nessas coisinhas antes, né, que parecem ser pequenas, mas que dão um trabalho grande lá na frente. Ter o processo, né, o ambiente de homologação aí, então você tem que ter o desenvolvimento, a validação do que foi feita, a equipe ou a equipe ou o período de homologação, né, quem vai homologar, testar, ver se a ferramenta não tem nenhum erro, se não tem, se realmente o fluxo que foi pensado está ok, né? Deixa eu ver aqui. Enquanto você vai buscando aí alguma coisa que você está buscando, eu quero trazer uma informação que, às vezes, de repente, nesse momento, o pessoal pode estar pensando, mas tudo isso torna o processo muito lento. E aí eu vou contar uma coisa que parece que é um segredo, mas não é um segredo, só é o tipo de coisa que é uma prática, mas que não é muito comentado, e que é extremamente fundamental dentro do setor de tecnologia, que significa começar antes. Então, ser ágil não é a mesma coisa de ser rápido. E tem que tomar cuidado para uma metodologia ágil não virar go horse, né? Quem quiser procurar sobre metodologia go horse, tem na Deciclopédia um bom motivo lá, não sei se ainda tem o site da Deciclopédia no ar, mas se você colocar go horse, você vai ter uns bons minutos de risada lendo sobre isso. Ele vai falar sobre POG também, Programação Orientada à Gambiarra, e uma série de coisas assim. Mas então, voltando aqui para o nosso foco, o fato é que, numa visita que eu fiz ao Vale do Silício, eu tive a oportunidade de ir ao PayPal. E eu fiz algumas perguntas para as pessoas que nos receberam lá. E uma delas foi a cada quanto tempo o PayPal libera a versão. Eu gostaria de saber de vocês quanto tempo vocês acham, a cada quanto tempo que ele libera, não é micro, não é versão menor, a cada quanto tempo ele libera uma grande versão. Quanto tempo? Eu gostaria que vocês colocassem aí no chat. Se vocês têm algum chute que vocês acham quanto tempo é. Eu só vou responder depois dos comentários de vocês.
PayPal é uma empresa multinacional, referência no mundo em inovação e tecnologia. Cacá, 1 ano. Vamos lá. Quem mais? Quanto tempo vocês acham que... A cada quanto tempo vocês acham que vai ser? 24 meses, Edson Funk. Quem mais? Eu achei que iam diminuir e aumentaram ali. Eu quero saber, vocês aumentaram um dia. O André já deu aquela Não, ele já resposta, chutou. assim, ele já chutou, ele já deu aquela resposta, assim, que é para, tipo, responde logo, por favor, deixa eu já mandar uma resposta bem oposta do pessoal, que é para já dizer que vai. 3 meses, a Midori respondeu, de 2 a 3 anos. Esse é o tempo, uma empresa inovadora. Agora, como que... Aí isso não fechou na minha cabeça. Qual é o detalhe? É começar antes. Então, não é fazer as coisas a toque de caixa, sem planejar e sem pensar muito bem. É, na verdade, fazer uma coisa muito bem estruturada, pensada e coordenada com os processos de vendas, de marketing e de tudo mais, né? E por isso, e aí aquela versão consegue ficar no ar, então, durante muito tempo, obviamente, com algumas né? Com algumas coisas, assim, menores que vão sendo lançadas ali para poder manter a atualização, mas para as macros versões, poderia sair de 2 a 3 anos. Eu não acreditei quando eu ouvi, ok? Se eu não tivesse ouvido ali, se eu não estivesse no Vale do Silício, ouvindo da boca do americano falando isso, eu duvidaria, tá? Mas se você quiser tirar dúvida, basta fazer uma visita lá e pedir para eles responderem também. Enfim, mas ficou muito claro isso. Assim como também ficou muito claro a seguinte coisa, lá eles têm uma parede inteira, tá? 2 paredes, na verdade, são de vidro, cheia de propriedades intelectuais deles, ou seja, cheia de registro de marcas e patentes deles lá, tá? Ou seja, o quanto eles protegem as inovações. É lógico que a legislação americana é diferente da legislação brasileira. O caso lá, aqui no Brasil, não dá para fazer patente de software, lá dá para fazer patente de software. Enfim, é diferente. Mas o fato é que isso deixa claro que a vantagem competitiva de uma empresa de software não é fazer rápido, não é entrar no Go Horse, mas é ser estratégica e começar antes. Então, observar que uma coisa vai acontecer lá na frente e começar antes, para poder fazer bem feito durante o prazo, sem ficar sendo apertado. E podendo ter todos os processos que são fundamentais colocados no meio. Por exemplo, ambiente de homologação, ambiente de teste, uma série de coisas assim. Eu acho que, assim, você evita alguns problemas, né? Então, não é deixar o processo lento, realmente é mais caro você ter que corrigir um problema depois de liberado, eu quero entregar rápido, né? Não quero entregar certo, eu quero entregar rápido. Então, vou, desenvolvo e libero. E aí dá um problema, você tem tanto custo para corrigir isso, quanto custo, às vezes, de imagem, né? Como que ficou isso para o seu cliente, o cara nem testou, o que aconteceu, chegou, deu problema, né? E ainda mais se você errar na parte que eu já vi alguns softwares que eu tentei me cadastrar no software e o cadastro dava erro. Falava, nossa, se eu não consigo nem me cadastrar, você imagina ali na frente, né? Como é que vai ser? Então, não cometer esse tipo de erro. Mas eu acho que o que evita, né, nas boas práticas, talvez a velocidade, o que evita essa falha lá na frente, nós falamos muito no começo sobre objetivo e falha, é você estar com o ambiente preparado, você estrutura o seu ambiente antes, prepara como é que vai ser as coisas, começa a desenvolver, entregar e ir mostrando, e testando, e validando para o cliente se está ok, pedindo para ele realmente usar. Se for um produto novo, então, um produto que, né, um software que não existe, a melhor coisa é o cara ver, porque uma coisa é a pessoa imaginar o que ela queria no começo, a outra coisa é que ela vê na frente dela, né? Muda o objetivo, muda a percepção dela com o software na frente, é diferente. Então, E aí, uma coisa falando sobre cliente, né? Quando às vezes é um produto que vai ser, por exemplo, vamos pensar numa empresa que está criando um software agora
para colocar no mercado, enfim, se pensou em fazer o software para depois colocar no mercado, já está pensando errado. Mas, supondo que está tendo uma conversa com o mercado, está validando algumas coisas, mas não tem usuário e precisa construir MVP para poder colocar para esses usuários usarem, né? Enquanto está no MVP, porque depois que está no MVP, o cliente, o usuário, vai ser o usuário mesmo que vai ter que testar aquele MVP. Mas dentro do processo de criação do MVP, que pode ser desde alguma coisa pequenininha, dependendo do que está sendo feito, pode ser um MVPzinho. Mas dependendo do que você está tentando resolver, tem que ser MVPzão, não tem muito o que fazer, né? Quando que a gente estivesse falando de, por exemplo, de rastreamento de cargas, né? De rastreamento de cargas, por exemplo, né? Que fosse via uma tecnologia diferente, que teria que ser importada e coisas desse gênero, né? Não daria para fazer um MVPzinho tão pequenininho, né? Teria que, enfim, importar, seria um pouco mais demorado o processo. Uhum. Mas, vamos lá. Dentro desse MVP, dentro desse momento, o cliente é aquele cliente interno, é o comercial, é o PO, é isso, certo? Só para deixar claro, porque às vezes está sempre, a gente fala cliente aqui na gestão de projeto e está claro para você que o cliente é quem pediu o software. Só que tem não... o PO também. Isso, PO, exato. Então, O PO, que é o Product Owner, ou o dono do produto, por exemplo, nós trabalhamos com um time ali pequeno, né? Sempre time de desenvolvimento pequeno, onde você tem os desenvolvedores, né, DBAs, tudo ali, mas você tem o PO. Então, o PO está do lado, é ele que define o backlog, né, que nós chamamos ali, o que vai ser feito, as features que vai ser entregues, e ele valida toda hora. Então, ele tira dúvida, ele verifica se era isso mesmo. Se ele ficou na dúvida em alguma coisa, ele precisa ir para outro, perguntar para alguém alguma coisa, é ele que vai, mas ele está sempre ali do lado do time, acompanhando tudo que vai sendo feito. Nem sempre ele é uma pessoa de tecnologia, por isso que eu falei, que nós temos que ter um ambiente de desenvolvimento e um ambiente de homologação. Você evita erro, entendeu? Antigamente, quando você tinha os primeiros lá atrás, os processos de desenvolvimento, o cara contratava um software, você começava em janeiro, terminava em 2 anos e ia mostrar para ele. Aí, não era isso que eu queria. Então, não é esse o objetivo, é mostrar para a pessoa ali, para o PO, para quem vai usar, ele valida com outras pessoas se ele precisar, mas apresentar para ele o produto e mostrando a cada entrega que você vai fazendo pequena para ir construindo isso, né? Legal. Reduzir risco, né? Foi isso que nós falamos no começo, né? Sim. Baixar esse risco aí para entregar com sucesso. Gerir projetos é reduzir risco. Reduzir Né? risco. Eu acho que esse é o resumo interessante disso que a gente falou. E, Gustavo, aí agora para a gente ir encaminhando para o fim, se vocês tiverem alguma pergunta aí também, né? Enfim, pode ir mandando, a gente já está encaminhando para o encerramento, né? A Midori mandou aqui, que estratégias você usa, Gustavo, gerenciando o projeto para melhorar a qualidade e reduzir retrabalho? Bom, nós temos a validação primeiro, que o PO faz. Então, assim, pensando em processo, o PO, assim, não vou nem falar de teste de software, né? Que isso é a parte mais básica ali, o próprio desenvolvedor tem que fazer. Mas ele terminou uma tarefa, ele valida com o PO. Então, essa é a primeira coisa. Então, nós temos um ambiente ali de desenvolvimento, onde ele finalizou, ele sobe e o PO valida para ver se tudo que ele pediu está ok. Então, ele valida o que nós chamamos de história, né? Se o requisito foi atendido. Depois disso, ele faz, dentro de um processo ali, uma requisição para adicionar o software dentro do código, né? Que daí nós chamamos de pull request. Então, aí nesse pull request, nós temos uma revisão desse código-fonte que ele fez. Então, eu tenho um programador principal, pode ser mais de uma pessoa, que tem alguns itens que ele verifica. Então, ele verifica se está claro, se vai gerar algum bug, se tem código duplicado, ele valida, ele verifica algumas coisas, né? Que é o responsável, é um programador daí que verifica coisas em cima do código. Se tiver tudo certo, aí sim vai para o código, para a versão final. Quando finaliza todas as tarefas, com essas validações, aí nós temos um analista de teste, que daí passa para o teste de usuário mesmo, né? Aí é ele usando, verificando como que está o sistema, tentando pegar erro.
Até eu acho que ela que colocou ali, Ela colocou validar o aqui PO isso, seria o validar PO isso. usando o sistema. Seria o PO usando o sistema. Ele usa realmente o sistema, ele verifica se... Ali ele já pega algum erro, né? Ele verifica se realmente atendeu o que ele pediu. Tá? E às vezes é até bem complicado, o PO ele tem... nosso PO ele é da área de engenharia, né? Então ele consegue verificar integrações, APIs, consegue verificar algumas coisas ali. Mas mesmo quando não é, né? E aí também dá. Então, são algumas camadas, digamos assim, de pegar erro. São algumas camadas, são algumas redes de coletas de erro. Primeira rede de Isso. coleta de erros, PO, desenvolvedor. PO. Desenvolvedor, Isso. primeira rede de camada de coleta de erro. Então, o desenvolvedor, o PO. PO. Depois, Yes. o analista depois aí vai para o analista de teste. Ainda tem o programador que revisa o código, né? Outro programador que revisa o código que certo, o foi feito. programador que revisa o código. É porque Isso. E aí, é essa revisão, né? Enfim, mas o programador que revisa o código, ele não está vendo se o que ele vê também, ele testa. é aquilo ali. Então, ele está testando. Então, vamos lá. Então, Isso. Programador na própria máquina, PO, programador, outro programador, analista de teste e base analista de teste. Isso. Então, são os nossos clientes, depende muito do produto, né? Os nossos clientes, eles homologam o sistema ainda. Então, além de passar por nossa homologação, nós liberamos num ambiente onde ele homologa. Isso nos ajuda, na verdade, né? Fica um pouco mais demorado para atualizar, mas ele dá um ok ali, ele passa por todos os testes. Se teve mudança em integração, ele tem que verificar as integrações do lado dele. Então, tem tudo isso que é visto. Um dos produtos, né? Nós temos outro produto onde não tem jeito, onde o cliente não homologa, que daí já é um produto mais SaaS, né? Aí tem que passar por nossa homologação, nossos testes, e aí quando cai em produção, o cara já está usando, né? Então, todos são SaaS, né? Mas um tem base separado, o outro é tudo junto e massificado, e o outro já é de nicho para empresas maiores, né? Isso, que é a característica do produto daí, diferente. Isso, exatamente. Então, teste individual, PO, programador que revisa o código de teste, analista de teste, aí depois é homologação pelo cliente e o 5 é a homologação a base de homologação do cliente. Depois do analista de teste, depois do analista de teste já é liberado a versão, né? A versão final. Aí essa versão final, aí tem cliente que homologa, que testa, né? Que faz todo esse processo, liberado na homologação do cliente. Tem uns que já querem direto, né? Mas são poucos. Então esses primeiros... essas camadas para poder... São essas camadas aí. Isso. Mais alguma pergunta, pessoal? Eu vi uma ali, mas é bem técnica. O pessoal está perguntando se utiliza Docker no ambiente de desenvolvedor. Eu uso Docker em todos os ambientes, tá? Do desenvolvedor à homologação a ambiente de produção. Então, nós tínhamos um desenvolvedor que não usava, mas já resolvemos isso. Enfim. Então, pessoal, vocês não têm mais uma pergunta. Gustavo, eu queria o seguinte, eu queria primeiro que você encerrasse aqui com uma dica ou algo que você acha relevante, especialmente para quem está querendo empreender, né? Para quem está empreendendo, a gente tem aqui alguns empreendedores aqui dentro, né, do grupo aqui, para terem o fundamental da gestão de projetos, porque assim, é aquilo, né? Nem sempre vai ser possível, primeiro, nem sempre é um gerente de projetos que vai se tornar um empreendedor. Ponto 1. Segunda coisa, mesmo que seja diferente. Terceira coisa, se ele não for, o que ele tem que trazer? Quarta coisa, um empreendedor ele tem que vender, ele tem que prospectar, tem que vender, tem que cuidar de uma série de coisas e fazer a empresa funcionar muitas vezes. Então, isso, até ele estruturar uma equipe, chegar num determinado tamanho, isso sobrecarrega, mas tem pontos que ele não pode deixar aberto nunca, porque são os pontos que vão fazer com que o negócio dele vá para o ralo. Quais são esses pontos de gestão de projetos que, na sua opinião, se o empreendedor não cuidar, a empresa dele vai para o ralo? Teve uns que eu ia pensando na hora que você estava falando e você já foi me cortando. Que um dos primeiros é ter uma equipe ali que, né, que consiga ajudar ele bem. Mas você já cortou isso ali, você falou que nem sempre ele tem teve tempo de montar uma equipe. Mas eu acho que, assim, às vezes planejamento, as pessoas acham que planejamento é uma coisa muito... é um negócio que eu vou ficar 1 mês fazendo, 2 meses fazendo. E eu acho que não, entendeu?
Dá para você sentar com a sua equipe, sentar com o que eu estou precisando, defino os objetivos, vê o que você quer medir no final, entendeu? É isso que eu quero. Beleza, como é que nós vamos atingir isso agora? Eu vou atingir isso fazendo a tarefa A, B e C, e aí você elenca essas tarefas. E aí vamos fazer, entendeu? Você, às vezes, no início é difícil, eu tenho que documentar 1 milhão de coisas. É difícil, entendeu? Então, vamos sentar junto com o time, vamos elencar tarefa por tarefa, colocar o objetivo de cada coisa e como que nós vamos resolver e fazer esse acompanhamento. Eu sei que tempo é difícil, mas o acompanhamento ali, o que está acontecendo, se não dá para ser diário, faz semanal, se não dá para ser semanal, faz quinzenal, mas tem esse acompanhamento e visualize o que está sendo entregue. Beleza, mas o meu projeto, aí vai depender muito do seu projeto, né, E esse Rafaela? visualizar que está sendo entregue, vamos só clarificar isso, significa olhar mesmo, né? Olhar, mexer no sistema. Abre o software, faz aí, né? Isso é visualizar. Isso é visualizar, não deixar passar 2, 3 meses e olhar para aquilo e falar, mas não era isso. Não, vamos ver a cada período, quanto mais você conseguir visualizar e já modificar as partes que você quer, melhor, né? Então, eu acho que essas coisas são essenciais. Você definir esse objetivo e criar marcos para estar visualizando o que foi feito. Nós vamos entregar, não sei, uma tela de pedido de venda. Então, quando que vai ser entregue? Tal dia. Como é que vai ser essa tela? Assim, faz essa interação pequena, visualiza ela. Quanto mais interações você tiver, mais fácil fica. No final, mais você reduz esses riscos. Beleza. E para os objetivos, fica a dica que os objetivos necessitam muitas vezes do cliente, ou seja, gerenciar a expectativa com o cliente. Mas é isso aí. Muito obrigada pelo seu tempo, Gustavo. E aí eu vou pedir uma coisa para finalizar aqui. O seguinte. Bom, o André, ele deu meu horário, galera. Boa noite, até semana que vem. Obrigado. Ele já foi, mas depois, caso assista, legal, André, te ver aqui. Enfim, e até semana que vem. Mas eu quero te pedir, Gustavo, para você fazer um áudio para gente, um áudio com uma dica diferente de tudo que você falou aqui, algo que você pense, de repente, que é diferente, especial, enfim, algo assim, um áudio de 3 a 5 minutinhos, pode ser um pouquinho mais, para colocar lá no grupo do Telegram, para quem está lá no grupo do Conversas de Tech Empreendedor. A gente tem um pessoal que está só no e-mail e a gente avisa dessas reuniões, tem um pessoal que está no Telegram. Não tem como mandar áudio por e-mail, porque fica muito pesado, enfim, né? Então a gente manda para o Telegram. Mas eu queria que você fizesse isso. Posso contar com você? Pode sim. Muito obrigada. Foi muito bom ter você aqui. Eu que agradeço, Rafaela, agradeço a todos aí que estavam aguentando eu falar aí alguns minutinhos. Tomara que eu tenha conseguido tirar as dúvidas de vocês e ajudar em algum ponto, né? Então, eu vou mandar o áudio para você, daí com mais uma dica, e se precisar de alguma coisa, a Rafaela sabe também como me contactar em redes sociais, em algum lugar, procurar por Gustavo Mantovani, vocês acham fácil. Precisando de ajuda, estamos aí. É isso aí, muito obrigada, galera. Valeu. E se você que está assistindo, de repente, pelo YouTube, porque isso aqui depois vai ficar um tempinho aberto, é só se cadastrar no link que está aí embaixo para participar aqui ao vivo junto com a gente. E até semana que vem. Então, muito obrigada, Gustavo. Muito obrigada, pessoal. Valeu. Tchau, pessoal. Uma ótima semana. Tchau, boa noite. Boa noite.